Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um 100 edição de TV. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio, e estamos ao vivo com Reinaldo Azevedo. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Silvio? Que dia animado, não? Semana começou de uma forma avassaladora, né? Nem deu tempo de tentar entender o que era a prisão coercitiva de Guido Mantega por conta da Operação Zelotes, quando um senhor... Fiquei muito triste com isso, porque não consegui ser notícia nem assim. Não consegui ser notícia por 2 horas, né? Porque Fiquei muito triste. um determinado senhor de nome Valdir Maranhão, deputado federal do PP do Maranhão, nós já vamos colocar Grande a imagem patriota. dele aí na tela. Este senhor resolveu canetar de próprio punho, monocraticamente, anular a sessão histórica que determinou a admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Reinaldo Azevedo, você imaginou que chegaria o dia em que Valdir Maranhão seria o maior ídolo do PT? Não sei. Aliás, quando a Dilma estava lá com as esquerdas no palácio fazendo uma das suas patuscadas, a gente ouviu os esquerdistas gritando Maranhão, Maranhão, Maranhão. Quer dizer, em homenagem ao primo mais novo ali do Levi Fidelix. Você pode pensar que não, mas por trás daquele bigode há um caráter. Olha aqui. Uma patuscada, uma piada, atendendo a um pedido do Zé Eduardo Cardoso, aliás, depois de se reunir com o José Eduardo Cardoso, que esse também já está demonstrando não ter mais limites. Eu já disse aqui uma vez e reitero, eu fico imaginando a hora que esse cara voltar para a sala de aula, porque um dia ele vai voltar para a sala de aula, né? Eu creio que a carreira política dele está encerrada. Na PUC, ele é professor de Direito Constitucional, né? Desempenhando esse triste papel que ele está desempenhando. A questão aí, meu amigo, veja só, é de princípio e de argumento. A questão de princípio. Se um presidente da Câmara pode, um novo presidente da Câmara, no caso interino, além de tudo, se ele pode rever um ato já, digamos, transitado em julgado de um presidente anterior, ele pode rever qualquer coisa, Silvio. Por que esse ato em particular? Bom, eu posso alegar que eu acho que a Constituição, aprovada em 88, eu acho que ela tem um vício. Aqui, ali, descubra um vício. Aliás, o Nelson Jobim uma vez confessou que teria feito uma emenda ali, sozinho, viu uma imperfeição no texto, corrigiu. Então o Zé Maranhão vai lá, o Valdir Maranhão vai lá e diz, olha, vamos anular a Constituição. Ou qualquer outro ato que ele dê na telha. Quer dizer, ele, na verdade, quando ele foi dar entrevista, ele tartamudeou, né? Ele gaguejou, ele não sabia o que dizer. Ele não tinha nem sequer o fundamento no qual se assentava a decisão. Então, primeiro isso. Segundo os argumentos, todos de um ridículo atroz. Quer dizer, colocando na tela a imagem, Reinaldo, a imagem da entrevista. E olha a escolta dele. Essa né? foto não dá é pra ver direito, sensacional. mas ali tá o Silvio Costa na gravata vermelha, que não dá pra ver. À direita tá o Zé Guimarães, o Jandirão e o Orlando Silva. Meu Deus. O Orlando Silva que não canta nem encanta. Então veja, e aí vem a argumentação. Não, porque partidos não podem fechar questão. Quem diz que não? Onde está escrito que não pode fechar questão num procedimento como esse? Primeiro, não é julgamento, a Câmara não julgou nada. Aí disse assim, deputados não podem antecipar votos. Mas que voto? Não é julgamento. A única coisa que a Câmara decidiu é seguir com o processo. Fim. Eles não são juízes, né? Seguiu com o processo. Mesmo quando chegar ao Senado, que é outra discussão que também é de um ridículo ímpar, quando essa discussão chegar ao Senado, vem cá, os senadores não pertencem a partidos? Você tem alguma esperança, Silvio, que um senador do PSDB vai votar a favor do impeachment? Mas aí seria uma... Você tem alguma esperança de que um deputado petista não vá votar contra o impeachment? É tudo de uma estupidez tão absoluta. E aí a alegação também de que foi desrespeitar o direito de defesa, o que também não é verdade. Então, no argumento, é tudo mentira, é tudo frágil, é tudo sediço. E na questão de princípio... né? Então, uma decisão absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional, e o Renan Calheiros fez a coisa certa, que é não tomar conhecimento. Aliás, o Renan, que vinha tendo um comportamento um pouco ambíguo ali, não sei o quê, foi obrigado a dizer, olha, aí já não dá, né, companheiro? Aí vocês passaram dos limites, virou uma brincadeira. E atenção, isso é o tal da coisa contraproducente.
Eu não tenho dúvida de que 5, 6 votos o governo perdeu nessa brincadeira. Lá na frente. Vamos ver o resultado agora, da quarta-feira, porque, para lembrar, né, a quarta-feira é o juízo de admissibilidade apenas, por maioria simples. Maioria simples é o que é? Metade mais um dos presentes, desde que garantido metade mais um do quórum, de 81. Então, tem que ter lá 42 pessoas, tá certo? E dessas 42, pelo menos metade mais um tem que aceitar. Se você tiver... Atenção, a presidente, se tiver 54 votos, já agora, acabou, né? Acabou. Não tem mais o que fazer. E eu creio que com essa decisão genial do Maranhão, estimulado pelo José Eduardo Cardoso e pelo Flávio Dino, governador do Maranhão, do PCdoB, eu creio que com isso, deixaram todo o Senado irritado. Atenção, você irrita a Câmara toda, sim, porque a Câmara, 367 pessoas, decidiram mandar o processo adiante. E você desmoraliza o Senado, você tenta tirar um processo que já está tramitando no Senado, não é que a tramitação já começou. É um despropósito. Agora, restou a ele o quê? O Renan ignorando, ele vai ter que recorrer ao Supremo. Com o quê? Vamos mostrar o Renan? Sei lá, com mandado de segurança ou o quê? Vamos mostrar a fala do Renan? Acompanhe. Aceitar essa brincadeira com a democracia seria ficar pessoalmente comprometido com o atraso do processo e ao fim e ao cabo não cabe ao presidente do Senado Federal dizer se o processo é justo ou injusto, mas ao plenário do Senado, ao conjunto dos senadores, foi esta exatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal. E sem contar isto, né? Porque desde o princípio estão seguindo o rito definido pelo Supremo. Essa questão é relevantíssima, porque mesmo aquela argumentação tola do PT, diz assim, como o Eduardo Cunha decidiu sozinho e ele quis se vingar. Você se lembra qual foi o rito que o Eduardo Cunha tinha proposto inicialmente? Você lembra que era ele decide e submete ao plenário. Isso. Tanto é que mais ou menos o que ele tinha pensado é o seguinte, mesmo que eu diga não, e talvez ele fosse dizer não, a palavra final será do plenário. Quem foi que disse não? É ele sozinho. Foi o Supremo. Foi o Supremo. Quem tirou o plenário da Câmara da jogada foi o Supremo. Tudo que está sendo feito algo aí... que não pode ser dito é que não tinha regra, Que né? não tinha regra. Regra claríssima. Regra do Supremo. Aí você insiste nessa patuscada da tese do golpe, nessa tolice da tese do golpe, e mobiliza um sujeito visivelmente despreparado e, quiçá, não sei se bom do juízo, porque ele está em busca do quê? O que ele pretendeu exatamente com isso? Em que momento ele achou que isso pudesse dar certo? Esta questão, se for parar no Supremo, e tende a parar, lamentavelmente, né? Você acha que os ministros do Supremo, você acha que há loucos o bastante, só há louco o bastante para fazer isso lá, se perceber que é minoria? Pois né? é. Porque se os caras acharem que há algum risco, evidentemente não. Né? Acho que nem o Marco Aurélio ia querer brincar disso, não, vou aqui, Silvio, fazer uma reconsideração. Não vai, porque é uma maluquice completa. Né? Insisto, se ele pode rever esse ato, ele pode rever qualquer outro. Um ato que já tem 20 dias, que já está transitado, julgado, consolidado, acabou, que já gerou efeitos lá na outra casa. Né? Os próprios governistas estavam assim, como disse a Vanessa Graziotin, outra patriota, disse, eu não vou entrar no mérito, eu só quero dizer o seguinte. Eu não vou entrar no mérito. Eu só quero dizer o seguinte, nós não, como ela disse, não podemos desrespeitar a decisão do presidente do Legislativo. Não, o presidente do Legislativo é o Renan, não é o presidente da Câmara. O presidente do Legislativo, dona Vanessa, é o presidente do Senado, que é o presidente do Poder Legislativo, não é o presidente da Câmara. Olha, isso daí gerou, as pessoas foram para as ruas, dos dois lados e tal. Agora, evidentemente, gerou mais calor do que luz, porque não tinha como esse negócio prosperar. É absolutamente legal.
Aliás, acho que desse processo todo foi a coisa mais exótica que a gente viu. Com certeza. Aliás, Reinaldo, como esse povo grita, né? Para ser do PC, do B, deputado, senador, tem que gritar, né? Porque... Teve um dado momento que o Renan até pediu, olha, por favor, silêncio, vamos porque calmar aqui a alternativa ao grito, nesses casos, restou às esquerdas o quê? Gritar, cuspir e xingar. Não tem argumento, né? Não tem argumento. Aí eles falam assim, não é crime o que a presidente cometeu. Tá lá, tá provado, evidenciado e tal. Está seguindo golpe. Não é golpe. Está tudo dentro da legitimidade, da legalidade da Constituição. O próprio Supremo fez o rito. Então restou o que a eles? Né? Ficar com essa gritaria e ir na base da truculência. E eleger como seu líder um sujeito como esse Maranhão. Né? Uma figura tristíssima que até outro dia era esbirro de Eduardo Cunha. Né? Aliás, ele anulou o Conselho de Ética. O Conselho de Ética, a decisão do Conselho de Ética. Né? E ele achou que, então, falou assim, opa, é festa. Se ali eu podia, né? Só que ali o regimento permite, nesse caso não. E já foi uma coisa detestável que ele fez. Né? Agora, é o cara que estava ali até a 1/10 hora ia votar a favor da continuidade do processo. Isso é importante. Se encontrou com o Flávio Dino, se encontrou com o Lula e mudou de ideia. E como a gente vê, mudou de ideia mesmo. Mudou de ideia radicalmente, mudou de ideia sem medo de ser feliz. Reinaldo, nossos leitores, telespectadores, internautas que acessaram as redes sociais e enviaram questões para você, temas, né, usando a hashtag TVeja pelo Twitter e também o Facebook e o Instagram. Fala que eu discuto. Muita gente comenta sobre essa, eu vou chamar de ocupação do Palácio do Planalto. Ocupar o Planalto. O que está acontecendo, Reinaldo? Porque nós vamos mostrar imagens aqui enquanto você fala. Aquilo parece um acampamento do MST. Parece um acampamento do MST, está parecendo... Olha, o centro acadêmico de que eu era diretor era mais organizadinho do que isso aí, né? É o seguinte, a presidente já há muito tempo... Assim, a regra é clara, Arnaldo, a regra é clara, claro, Reinaldo, pode isso, claro, Reinaldo? Que não, é evidente que não pode. É evidente que não pode, aliás, não pode, nem essa exposição de siglas e de letras e de não sei o que, nada disso pode. Isso daí é a sede do Poder Federal. Há muito tempo, eu tenho chamado a atenção para isso, a Dilma está transgredindo a lei, está cometendo crime. Isso, no meu entendimento, é crime de responsabilidade. Isso daí, se vocês podem ler o artigo 85 da Constituição, e isso é crime de improbidade administrativa também. Né? Ela está usando um prédio público em benefício do seu grupo político, em seu próprio benefício. Ela foi lá hoje, fez o discurso de convocação, e aí as pessoas decidiram que vão ficar ocupando o palácio. Né? É evidente que ela não pode deixar. Hoje ela foi mais patética do que sempre. Ela foi, né? Ela foi praticamente no meio da turma ali e tal, demonstrando que se em algum momento essa senhora pareceu ter algum preparo para a democracia, no fim das contas demonstrando não ter nenhum. Né? A velha alma, eles chamam de guerrilheira, eu chamo de terrorista. Né? Que guerrilheira é quem faz guerrilha. Que eu saiba, guerrilha exatamente não fizeram. Mataram inocentes, né? Fizeram atentados, então são terroristas. Essa velha alma está voltando, aflorou. Né? Porque se eu acho que ela é legítimo que ela lute contra o próprio impeachment, que diga, não acho que é legítimo dizer que é golpe, mas olha, não cometi crime, é uma injustiça comigo, enfim, leva as pessoas para a rua, tudo isso ok, a democracia comporta. Agora, não comporta que você use a sede do Executivo para esse tipo de manifestação, até porque a sede do Executivo pertence também àqueles que querem que ela sofra o processo de impeachment. Aliás, se a gente fosse pensar em termos puramente aritméticos, dá uma média de 70-30, né? Na média, esse número pode ser maior a favor dos que querem impeachment. Então ela evidentemente não pode fazer isso. Né? E não pode permitir que o palácio seja ocupado. Ela está incentivando o descumprimento da lei. Agora, o que vai acontecer? Muito bem, digamos que essas pessoas decidam, pelo que eu entendi, querem ficar lá, não sei por quanto tempo. Vão ficar lá, ela na quinta-feira está prevista a descida da rampa, né? Aquele bando de rampeiros descendo, vou achar lindo, os rampeiros da democracia. Né?
vai descer e os outros vão ficar, vão ser retirados por quem? Pela Polícia Federal, pelas Forças Armadas. Quer dizer, eles estão querendo criar um clima de guerra, Confusão, né? eles estão querendo simular um clima de guerra civil, sabendo que isso não vai acontecer, porque não há disposição para isso, né? O próprio PT começou a se desencontrar nessa estratégia. O Humberto Costa deu uma entrevista para a Folha hoje, em que claramente ele já deu uma baixada de bola. Ele disse, nós não vamos incendiar o país. Porque sim, tem uma parte do PT que sabe que o Brasil vai continuar no dia seguinte. Não vamos incendiar o país, o governo é ilegítimo, ok, se prepara ali para fazer oposição. E eu achei curioso que num dado momento ele diz, é claro que é um golpe contra o PT. Golpe contra o PT, a gente já pode discutir o que é um golpe contra o PT, porque o Temer estava com a gente, nos traiu. Então já está havendo assim uma espécie de tentativa de volta ao leito. Agora a Dilma, ela resolveu fazer essa figura da mártir, né? Com essa última ação, digamos, achei engraçado ser uma matéria no Estadão dizendo que o Lula estava otimista, que estaria notando uma mudança no ânimo da população. Otimista? Silvio planta as coisas e as pessoas compram e fica espalhando por aí. Né? Otimista com o quê? Eu não sei por que também eu estaria otimista. Só se eu O presidente vai descer a rampa em o quê? 48 horas? Eu posso ser tudo, menos burro, né? Otimista, sei lá por quê. Né? Então o PT vai ter que se preparar para continuar no jogo político. Agora, ela resolveu ser a mártir. O que ela está achando que vai acontecer? O que ela está achando que vai acontecer com ela? E mais, noto que Humberto Costa, nesta entrevista, diz que a Dilma é uma pessoa difícil e que não sabe conviver com o contraditório. O que é absolutamente verdadeiro. Nós sabemos disso. Ela não sabe conviver com o contraditório nem nas questões de relacionamento pessoal. Né? Todo mundo sabe que ela é dada a lançar objetos. Arroubos. Arroubos, né? Não é arroubos, arroubos. Já não tá falando trocadilho, não. Mas assim, tem ela... olha o copo, olha o copo. Então, assim, o próprio PT já está meio... Uma parte do PT dizendo, né? Essa mulher é meio difícil. E o que ele disse ali, na entrevista, evidentemente deixa claro que é inviável ela voltar. Ele já está tratando a saída da Dilma como definitiva. Agora ela resolveu, né, reencruar esta memória da guerrilheira, tal, como se ela estivesse de novo sendo torturada. Mas ela, se hoje ela está sendo torturada pelo Estado de Direito, pela lei que ela não reconhece. Né? Pelas regras da democracia que ela não reconhece. Precisa parar com isso, precisa parar com esse ridículo. Até porque as coisas estão se adensando para eles. Escuta, olha... Andrade Gutierrez hoje publicou um anúncio pedindo desculpas. Por tudo aquilo que fez e tal. Achei até engraçado, porque fazendo 8 sugestões para mudar o Brasil, cantando as glórias da Lava Jato, dizendo que está arrependida e vai pagar 1 bilhão de multa em 8 vezes e tal. Vamos nos lembrar da delação da Andrade Gutierrez, ela está ainda sob sigilo, mas uma parte já vazou, né? 11 diretores, liderados pelo Otávio Marques de Azevedo. O que ele disse lá? Não, em 2008, eu fui chamado pelo presidente do PT, junto com Vacari, tesoureiro, e eles me disseram que era para a gente pagar 1% de propina, 2008, sobre toda a obra que a gente realizou desde 2003, e toda a obra futura que a gente realizasse de 2008 para adiante. Ou seja, toda a obra do passado, do presente e do futuro. Não é? E pelo que eu entendi, o acordo foi feito. Quem era o homem que presidia o PT nesse momento? Ricardo Berzoini. Quem é Ricardo Berzoini hoje? O braço direito da Dilma no Palácio. Vai descer a rampa com ela. Então, assim, acabou. Não tem nem mais por onde... não, há um certo exagero, só estão perseguindo o PT e tal. Que outro partido antes na história desse país chegou para o empreiteiro e disse, olha aqui, é 1% sobre... que tenham cobrado propina sim, que não sei o quê, que vão continuar a cobrar propina, sim. De novo, a diferença é entre você ter um governo com larápios infiltrados, e sempre terá, certamente no governo Temer vai ter, e vamos ter que descobrir para tirar, né? Quando eu digo vamos, a imprensa, que é o nosso trabalho também. Né? Agora, isso é diferente de você ter um governo em que o banditismo vira norma. Porque isso é banditismo. Institucionalizado. Isso é banditismo. O que é isso?
Né? Aí vem à luz, vem a público um trecho da delação que está sendo acertada. Eu achei curioso, porque o Ministério Público disse, não, o Odebrecht não está fazendo. Pelo visto está, né? Porque veio o público... o Marcelo Odebrecht, que teria dito, parece que disse, ou está na negociação, que Guido Mantega, este que hoje teve condução coercitiva, e mais Luciano Coutinho, que nega, mas... dizendo assim, não, os empréstimos do BNDES para financiamentos no exterior, a gente tinha que pagar uma porcentagem para o partido, e eles dois cuidaram disso, o Guido Mantega e o Luciano Coutinho. A empresa que mais fez esse tipo de operação foi o Odebrecht. Não vi o Odebrecht desmentir hoje, procurei. Não vi desmentido. Também não vi. E acho que não teve. Né? E, portanto, parece que a delação continua. Então aí a operação do BNDES, que é uma área que até agora também, por exemplo, isso a gente não conhece. Isso é uma caixa preta. Isso é uma caixa preta, até agora não sabemos. Aí vai o Luciano Coutinho e diz, não, é preciso não jogar a água fora com a criancinha, porque essas operações de crédito no exterior são boas para o crescimento. Ninguém está negando. Ninguém está negando que o BNDES possa fazer isso. As empresas brasileiras vão lá fora, conseguem obras, querem financiamento, o nosso banco pode? Pode, desde que cobre as taxas direito, que não arranque isso do couro dos brasileiros, né? E que não pague propina para o PT. Então, acabou. A desmoralização é de tal sorte que não tem mais por onde se virar. Essa gente vai ter que sair. Né? E aí, para onde vai depois? Eu espero que alguns vão para cadeia. Que é o lugar deles, é lugar de bandido. Cadeia, ou não? Né? Tiveram todas as circunstâncias na mão. Porque... E isso é o que mais eu acho, de algum modo, chocante também. Porque, atenção, o PT assumiu o governo com a maior base da história do Ocidente. Assim, base política. Verdade. Quando se juntou com, especialmente a Dilma, quando se juntou com o PMDB lá nos 2 governos Lula foi cooptado e tal. Depois aí não passou a ser o vice. Uma base que um partido, que um governo já teve. A oposição numericamente não tinha um terço. Não tinha um terço. Em dado terço. momento não tinha um terço. Não tinha um terço. Não tinha para nada, não tinha como fazer. Tanto é que quando eles acusam a oposição, diz aquilo. Do quê? Né? Eles usaram todo o poder que acumularam, usaram toda a base que tinham para criar esse sistema. Por que é que eles precisaram fazer isso? Se não for pelo vício do mandonismo, se não for pela tara autoritária, por ambição também, por ganância, claro, porque tem ladrão aí no meio. Não é só ladrão para o partido, tem ladrão porque é ladrão. Né? Mas basicamente foi um projeto de poder. Por que precisou ter essa relação com as empreiteiras? Não bastava fazer as obras, não bastava dizer nós somos competentes, nós somos bacanas. Não. Tem que pegar as empreiteiras, tem que pegar o dinheiro, tem que tentar aniquilar a oposição, tem que tentar destruir os outros, tem que... E aí ficam esperneando e agora chamando de golpe, e vem esses intelectuais michurucas do PT tentar falar que está em curso, na verdade, o que está em curso é uma luta de classes, é a luta dos desvalidos. Uma ova. Com quem a dona Dilma estava junto, com quem seu Lula estava junto? Estavam brincando de luta de classe com os empreiteiros, é isso? Mas aliados aos empreiteiros? Às vezes aliados aos bancos? Ah, vamos parar de palhaçada. Roubo, banditismo. Ah, mas agora no governo Temer tem um monte de gente, vamos atrás. Vai. Acha o quê? Vamos dar agora. Não vamos dar nada. Eu defendo a posse do Temer, não sei o quê. Quem entrar no meu blog hoje, tem lá um pau na forma como ele estava articulando o negócio dos ministérios. Eu não sou blog sujo, eu não vivo de jogo, eu não recebo grana de vagabundo. E nem sou vagabundo. Eu ganho o dinheiro do meu trabalho. Eu penso as coisas e escrevo aquilo que eu penso. Tá certo? Acabou. Então não tem essa de, agora o governo Temer vai gozar. Não vai gozar de nada. Se fizer porcaria, vai tomar porrada. Só isso. Como tomou, de mim e de outros, no caso do Ministério. Agora então não vai ter mais, vamos continuar com os 32 ministérios. Não, senhor, não ia cortar? Então vamos lá, esse era o terceiro assunto, a gente vai trocar de lugar, porque eu também quero falar com você sobre Delcídio do Amaral, o ainda senador Delcídio. Vamos falar primeiro do Temer, então, já que você puxou esse gancho. Bom, parece que o Michel Temer vai fazer um movimento de redução, mas sim, é um vai, não vai, né? É um vai, não vai. Que puxa. O que eu acho é o seguinte,
E eu vou desenvolver aqui a tese que eu desenvolvi no meu blog e vou falar com todas as letras. O Temer tem que ter claro quem o colocou lá. Quem o colocou lá foi a população. E eu explico o que eu quero dizer. Sim, a sucessão é constitucional, está na Constituição. Ele é o sucessor legal da Dilma no caso de impedimento, afastamento dela, isso é inequívoco, e ele também foi eleito. Ok. Tudo isso é verdade, do ponto de vista legal é isso, do ponto de vista institucional é isso. Mas acontece que esses processos também têm legitimidade política. Quem dá a legitimidade política para o Temer estar lá são os milhões que foram às ruas. Tá certo? Se a manifestação do dia 13 de julho tivesse dado errado, não teria impeachment. Você sabe disso. Verdade. Tanto é que nós mesmos da imprensa... Concordo. Nós mesmos da imprensa dissemos... Dia 13 é o definidor. O que Divisor se dia de águas, 13, né? em vez dos 3 milhões, tivesse tido 500 mil, que já é gente pra caramba, ia falar, não tivesse sido, olha o desafio que se impôs, hein? Não tivesse sido a maior manifestação em favor do impeachment, foi a maior de todas, e, portanto, a maior da história do Brasil, não teria tido impeachment. É verdade. Porque iam falar, a tese não tem as ruas. Então, foi a população que botou o Temer lá. E quando o colocou lá, o colocou pensando algumas coisas. Nós, os que se mobilizaram, têm alguns valores. Contra a roubalheira, a cleptocracia e a vagabundagem. Pela recuperação das contas públicas. Pela moralização do governo. Portanto, ao fazer um ministério, ele tem de levar isso em conta. Eu, por exemplo, acho que ele não deveria ter uma só pessoa investigada pela Lava Jato. Isso eu já disse e já escrevi. Eu acho o Romero Jucá um grande articulador político. E ele sabe disso. E eu não tenho nenhum problema em dizer que ele é um grande articulador político. Mas não acho que deveria estar no ministério. Né? Aí quando você lê a notícia... Leonardo Pisciani talvez fique... Como? Leonardo Pisciani? Isso. Uma política que não faz diferença entre vitoriosos e derrotados, só tem um derrotado, é o povo. Atenção, política não pode ter humilhados, é outra coisa. Você não tem que humilhar as pessoas. Você não, que é o que o PT sempre pretendeu. Né? Humilhar, desqualificar, esmagar. Não, isso não. Agora, tem de saber quem ganhou e quem perdeu. Tem de ter. Em todo lugar tem. Né? Se o seu Leonardo Pisciani votou contra o impeachment, lutou contra o impeachment até o fim, manobrou contra o impeachment, agora vai ganhar um ministério para o seu Temer fazer acordo com o PMDB? Não. Olha aqui. E eu vou fundo nessa história. O Temer é um governo de transição de 2 anos e meio. Ele tem nesse particular que seguir o Itamar Franco. O Itamar Franco fez o quê? Assumiu a presidência e disse, olha, meu ministério é esse aqui. Eu até brinquei, eu até lembrei no blog. Quem foi o primeiro-ministro da Fazenda do Itamar? Foi o Gustavo Krause. Você imagina, o país estava na pindaíba, que o Collor tinha deixado. Ele escolheu o Gustavo Krause. Eu não estou desconfiando das qualidades técnicas do Gustavo Krause. Só estou dizendo, era alguém fora do eixo político mais tenso e agregador e tal. Entendeu? Um técnico intelectual de Pernambuco. Tal. Botou lá. Né? Não era Rio-São Paulo com os votos, não. Eu quero o Gustavo Krause. Ficou 3 meses, não deu certo? O Fernando Henrique sai do Ministério das Relações Exteriores e vai para Fazenda. E aí, então, a gente tem a história que tem. E o Plano Real, etc. Então, veja. E aí o Itamar disse, olha, o meu governo é esse. Quem quer? O PT falou, eu não quero. O Gustavo Krause era do PFL e o PFL falou, eu não quero. Foi o Gustavo Krause pessoa, não foi o PFL. Até porque, comandado pelo Antônio Carlos Magalhães à época, não gostava do Itamar e, portanto, o PFL fez ali uma oposição ao governo Itamar. Então, veja, neste particular, o Temer tem que fazer a mesma coisa, porque ele tem, eu diria, ele não é o Itamar para o bem e para o mal. Ele não é o Itamar para o mal no seguinte sentido, o Itamar era livre, que não tinha partido nenhum à época. Depois filiou ao PMDB, mas ele era livre. Ele não tinha que prestar satisfações ao PMDB. Mas ele também é o Itamar para o ele não é o Itamar para o bem, porque tendo o partido, ele tem um núcleo já formado de governabilidade. Agora, não pode ir para o varejo. Porque não é um governo, inclusive, já está claro, ele não vai concorrer à reeleição. Não é um governo que vai ter continuidade. O dele. Tá certo? O governo Temer.
É 2 anos e meio. A única preocupação dele tem que ser o país. E aí eu vou dizer uma coisa, hein? Mas aí eu posso perder voto no Senado. Eu vou dizer uma coisa, se tiver que ceder a chantagem, que o senador tenha lá a coragem de reinstalar a Dilma, então, no poder. Vamos ver. Aí, meu amigo, não dá para ceder, não. Não dá para ceder. Tem que botar as pessoas competentes, tem que botar as pessoas no lugar certo. Entende? E foi por isso que eu me opus de forma clara quando... vou botar o Cláudio Mariz Oliveira no Ministério da Justiça. Não, peraí. Um homem decentíssimo, advogado de primeira linha, não tenho nada contra, um doce de pessoa. Capaz e tudo. Mas assinou um manifesto contra a Lava Jato, deixou claro as suas restrições à delação premiada de uma maneira que não me parece boa. Pelo menos não está claro para a população. Não é esse o sentimento que botou o Michel Temer lá. Depois, então vai para a defesa. Não, se não serve para a justiça, não serve para a defesa, não com esse perfil. Então, ele tem de pensar nessas coisas. E tem de enxugar, sim. Tem de enxugar. E tem que botar as pessoas competentes para cuidar das áreas. Não dá para ficar brincando disso nessa hora. Bom, Reinaldo, com o nosso tempo já apertadíssimo, mas eu vou passar pelo terceiro tema. O ainda senador Delcídio do Amaral, com uma articulação agora à noite, inclusive comandada pelo Romero Jucá no Senado, tudo indica que amanhã deve ser pautado em plenário a cassação do mandato dele. Favas um pouco contadíssimas, mas eu espero, né? E olha, o melhor que o Senado faria por si mesmo seria amanhã ter 79 votos, já que ele próprio não vota e o presidente do Senado provavelmente também não. Né? 79-0 é um bom placar. 79-0 é um bom placar. Atenção, o Delcídio fez acordo de delação premiada, ele que obtém os benefícios na área penal. Tá certo? Na área penal, por tudo que ele fez, dava uns 30 anos de cadeia, ficava bom. Não vai ter, vai ficar só com não sei o quê, tal, tornozeleira, sei lá o quê. Bom, essa é a questão penal. A questão política, senador que votar no Delcídio amanhã está endossando a canalice, a vagabundagem, a calhordice. Ele confessou os crimes. Ele não deixou de ser criminoso. Ele não deixou de ser criminoso. O acordo que ele está fazendo para não ser punido é uma coisa. Os crimes que ele cometeu, outra. Um sujeito absolvido de um homicídio não quer dizer que não tenha praticado homicídio. Praticou. Né? Mas não foi doloso. No caso dele, ele sabia de tudo. Ele confessou tudo. Tanto é que peço perdão e não sei o que tal. Né? Amanhã, assim, espero realmente 79-0. 79-0, quando houver a votação. É o mínimo que podem fazer pelos brasileiros. Tá certo? Porque eu queria saber, eu realmente vou querer saber, senador que inocentar o Delcídio, eu vou querer saber por quê. Inocentou por quê? Vai ter que justificar. Vai ter que justificar. Porque ele se arrependeu. Não, isso a gente deixa para a Lava Jato cuidar. E deixa para o juiz cuidar. Eu estou falando da questão política. É o Senado, é o voto do político que está contando. Quem absolver Delcídio estará endossando os métodos de Delcídio. É disso que se trata. Não dá para tergiversar. Entendeu? Muito bem, Reinaldo Azevedo. Acho que esse foi o último Sem Edição com Reinaldo Azevedo e Dilma presidente. Exato. Por quê? Eu pensei que você fosse me demitir agora. Não, segunda-feira você estará aqui nesta bancada e já com... Estarei com o Michel, entende? Michel. Veja bem, jornalista, eu não... Obrigado, Reinaldo. Obrigado. Muito bem, esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite e até mais.